O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que estabelece a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. A votação que aconteceu hoje teve o placar de 65 votos a favor e 7 contrários. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal havia decidido que o diploma não é necessário. A emenda terá agora que ser votada em segundo turno pelo plenário do Senado. Se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados, onde passará por 2 novas votações. E o Reino Unido expulsou o embaixador iraniano do país. A decisão foi tomada depois da onda de ataques contra a sede diplomática britânica na República Islâmica. Os diplomatas iranianos têm 48 horas para deixar o Reino Unido. Os britânicos também ordenaram o fechamento imediato da embaixada do Irã em Londres. A crise diplomática vem se intensificando desde a semana passada, quando o país europeu impôs sanções ao programa nuclear do Irã. Ontem, a sede diplomática britânica em Teherã foi invadida e depredada por estudantes. No final de semana, o parlamento iraniano já havia autorizado a expulsão de diplomatas do Reino Unido. Hoje, a Noruega também decidiu fechar a embaixada em Teherã. Tudo que o mundo não precisava era esse tipo de conflito diplomático nesse momento. É muito preocupante, de fato, né? Bom, se a gente olhar um pouco o contexto, né, isso é preocupante por quê? Primeiro, um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica condenando, dizendo que o Irã está avançando rumo à fabricação de bombas e, portanto, deve sofrer um novo processo de sanções. Em segundo lugar, o Avigdor Lieberman, ministro das Relações Exteriores de Israel, ameaçou concretamente atacar as instalações nucleares iranianas. Agora vem essa decisão da Inglaterra de retirar os seus diplomatas e rebaixar o nível das relações diplomáticas ao menor desde 89, desde da fatwa, né, do Khamenei contra o Salman Rushdie, do Ayatollah, né? Então, as relações estão assim no mais baixo nível desde a Revolução Islâmica, praticamente. Mas qual que seria a saída, então, Aline? O que você vê como uma alternativa ao que a gente está assistindo? O que eu vejo, Paulo, é que essa decisão ela é política. Né? Porque, sim, houve um ataque à embaixada, o que é uma violação das convenções de Viena, que estabelecem, né, quais são os deveres do país em relação ao resguardo das missões diplomáticas e das relações entre os países diplomáticos. Houve essa brecha, houve essa violação. Agora, além dessa violação, essa violação poderia ter sido tratada de outra forma, porque se foi uma manifestação de estudantes, ela pode ser tratada sem esse grau de retaliação. O que a Inglaterra está dizendo é que não foi uma manifestação de estudantes, que houve um papel do governo, que os Basides, que são essa milícia ligada ao Ayatollah, estavam presentes nessa manifestação, mas ninguém pode provar isso. É uma acusação um pouco difícil de respaldar. Então, tudo isso indica que há uma decisão política de elevar um grau mais crítico e, eu diria, preocupante mesmo, Você vê assim também, relações... Sem dúvida. Se você olhar a evolução dos fatos nos últimos tempos, ele está canalizando muito fortemente para uma solução armada para a questão do Irã. Né? Então, você teve um movimento rápido, vamos dizer, há 1 ano e meio atrás, nesse sentido, depois teve uma tentativa de acomodação nos últimos, né, os 8 meses, 9 meses para trás, e depois uma retomada forte dessa tendência. O que é muito complicado, porque a guerra em qualquer situação é complicada, uma guerra contra um país como o Irã, que não é nem o Kuwait, nem o Iraque, é um país absolutamente estruturado, forte, preparado, não é uma guerra qualquer. Simultaneamente é uma crise financeira, como a gente está vendo nos últimos 4 anos. Ou seja, o cenário fica muito complicado. Acho que a Arline tem razão no sentido de que a resposta foi muito mais política, orientada, do que uma questão de factual. Independente do problema em si da invasão, mas ele é um passo a mais no sentido de uma solução. E é importante lembrar armada. de uma coisa também, quer dizer, talvez seja possível isso agora e esteja acontecendo agora também porque a revolução na Síria
Síria permitiu, está permitindo que os governos comecem a realmente falar, os governos, a comunidade internacional, em mudança de regime na Síria. Então, se enfraquece a Síria, você está enfraquecendo um apoio importante do Irã na região. Então, é mais fácil ainda isolar o Irã e, eventualmente, realmente atacar, o que seria a solução não desejada para o problema. Eu queria fazer aqui 3 intervenções do Twitter rapidamente. Uma é a Débora, que falou que a gente escreveu retaliação aí na grafia, na passagem de bloco, e ela está chamando a atenção. A gente já percebeu, Débora, foi um erro aí na hora de digitar, acontece nas melhores famílias. Depois tem o Bastos, que está perguntando se é Reino Unido, Grã-Bretanha ou Inglaterra. Qual é o correto? O correto é falar em Grã-Bretanha. Né? É formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E, por fim, tem aqui outro comentário que fala assim, alto lá, vocês não vão comentar a questão da exigência do diploma para jornalistas? Eu pensei que a gente ia passar batido, mas... Bom, nós dois somos contra isso. A gente estava comentando aqui há pouco, né? Conversando, inclusive, com jornalistas amigos, que acreditam que não seria necessário esse tipo de diploma, né? Somos contra porque limita a possibilidade de pessoas que têm uma especialização exercer o jornalismo dentro da sua especialização. Porque aí você cria o problema do jornalista ter que depois buscar uma especialização. Então, como que fica essa relação entre a especialização e o jornalismo? E uma solução tipicamente corporativa, ou seja, se reserva alguns postos de trabalho para aqueles daquele formado. E hoje em dia o jornalismo é um pouco mais amplo do que aquela formação técnica da graduação de jornalismo. Isso vale, você não precisa do diploma de economia para trabalhar em banco, etc. Então isso não faz sentido. Poderia ser uma especialização, né? A seguir, a seguir, adiada a votação do Código Florestal. E veja também, população de Rondônia promove faxina na Assembleia Legislativa contra a corrupção. Quarta. Nous sommes en train de vivre un moment historique.